Cá estamos de regresso para mais um Turismo em Destaque. Muito já foi dito e escrito ao longo de toda esta semana sobre este assunto. Na minha opinião, em demasia. E de facto, o assunto não merecia tanta atenção, nem tanto empolamento, por assim dizer. No entanto, e antes de entrarmos diretamente na resposta à pergunta que nos é colocada, isto é, se no fundo toda esta polémica nos acabou por afetar o nosso país enquanto destino turístico, gostaria de dizer aqui 4 coisas de forma telegráfica. A primeira, desde logo, para relembrar que há prémios que são pagos, tal como há prémios que o não são. Ou seja, hoje em dia isto é algo que é normal e é algo que não aconteceu ou acontece somente este ano. Sempre aconteceu. Eu já trabalho há muitos anos no turismo e sempre me lembro de haver e de comentar e de saber que existiam prémios que, para nos serem atribuídos, era preciso fazer um conjunto de processos entre os quais uma parte deles era feito um pagamento em dinheiro e outros que não eram exatamente por méritos. Portanto, sempre houve prémios deste género. Por outro lado, também é fácil perceber, é fácil percepcionar, é fácil entendermos aqueles que são ou que têm por trás de si uma lógica de negócio ou que são em si mesmo um gerador de receitas para alguém que faz da atribuição desse troféu, desse prémio, dessa distinção, o seu próprio negócio e aqueles que o não são. Basta analisarmos e atentarmos bem nas condições de seleção, de candidatura, o próprio processo de nomeação, a votação, se é feita, por exemplo, hoje em dia com as votações online, depois há um júri, há alguma entidade que possa confirmar essa votação e, finalmente, a forma também como são atribuídos. Em terceiro lugar, e não menos importante, é que quando se aponta o dedo a alguma coisa, quando se faz numa linguagem mais corrente, uma acusação, é preciso apresentarmos provas. Porque todos começamos a ficar já um bocado cansados de um conjunto de julgamentos que se fazem na praça pública, muitas das vezes descontextualizados e extraídos daquilo que é a verdade dos factos, torcendo e retorcendo a realidade de modo a apresentá-la não como aquilo que de facto devia ser ou que é, mas como algo completamente alternativo e como totalmente fora daquilo que devia ser. Finalmente, para rematar, dizer que nada disto acontece apenas e tão só no turismo. O turismo não é caso único no mundo na atribuição destes prémios, uma vez que todas as áreas da economia, a lógica, por assim dizer, quer quando há negócio por trás, quer quando não há, a lógica mantém-se e é exatamente a mesma. Ora bem, então vamos lá ver se toda esta polémica terá ou não beliscado o Portugal enquanto destino turístico. Eu creio, sobretudo, aquilo que nos importa mais é vermos como é que isto é visto aos olhos dos consumidores e, sinceramente, em minha opinião, creio que aos olhos dos consumidores isto não veio afetar nada. Porque hoje em dia, para eles, para os consumidores, conta muito mais a sua própria percepção. Os comentários, as apreciações que vão vendo, olhem, por exemplo, na internet, em que muitas vezes confiam mais nessas apreciações e nos comentários, as chamadas ou as celebérrimas reviews, do que nas opiniões dos profissionais que os aconselham, que estão preparados, que estão municiados de conhecimento e sabedoria técnica para os poder ajudar. Mas preferem fiar-se na opinião de outros consumidores e sabendo que cada um de nós tem o seu gosto, às vezes nem sempre aquilo que para uns é bom ou aquilo que uns gostam, outros podem considerar que não é tão bom ou que não corresponde às suas expectativas. Ou também ainda acabam por ser, muitas das vezes, sugestionados pela opinião dos chamados influenciadores, que também é algo que hoje em dia está muito na moda. Portanto, sinceramente não vejo que o facto de haver ou não haver aqui prémios possa, de alguma forma, influenciar a decisão de um qualquer consumidor em vir ou não ao nosso país. Mas facilmente se constata, e é fácil percepcionar isto para os consumidores, que nós somos, no fundo, aquilo que se designa como um destino completo. Somos, para além da genuinidade, para além da autenticidade, para além da enorme hospitalidade com que recebemos todos quantos nos visitam, infelizmente, ultimamente não têm sido muitos, mas esperemos que em breve tal situação se venha a inverter, somos um destino turístico muito diversificado, extremamente completo, como eu dizia, e como eu gosto de definir, somos um concentrado de diversidade.
Portanto, e para concluir, também é bom que aos nossos próprios olhos, aos olhos dos portugueses e em particular daqueles que dedicam a sua vida profissional diariamente à atividade turística, é também importante que reconheçamos a nós mesmos o mérito que temos, o mérito do que somos e do que fazemos e também de todo o potencial que o nosso país disponibiliza. Porque custou-nos muito e todos sabem, quem trabalha no turismo sabe que não foi fácil tornar Portugal num dos principais destinos turísticos do mundo. E, portanto, em primeiro lugar, em segundo lugar ou em terceiro lugar, o importante é que hoje em dia se nós saibamos, tenhamos verdadeira consciência e continuemos a trabalhar, assim nos sejam dadas condições, e assim sejam dadas condições aos atores do turismo, para que continue neste topo, ou seja, para que continue a afirmar-se e a consolidar-se como um dos principais destinos turísticos a nível mundial. Apesar de não ter uma bola de cristal, apesar de estarmos indubitavelmente a assistir a uma terceira vaga, nomeadamente na Europa e muito em particular naqueles que são alguns dos nossos principais mercados emissores de fluxos turísticos, como é o caso da situação que a Alemanha está a passar, que a França está a passar, que a Espanha está a começar a entrar, ou até que a própria Itália também está a viver, e que o está a levar, consequentemente, esses países a apertar nas medidas restritivas, nomeadamente na imposição de quarentenas a quem viaja, apesar também dos atrasos que todos conhecemos dos planos de vacinação verificados no primeiro trimestre por causa da falta de vacinas que se veio a verificar, e também é bom não esquecermos a nível interno, apesar da diminuição do poder de compra que os portugueses têm sentido devido à crise económica e social que infelizmente também tem sido a doença dentro da doença da pandemia. Acredito, sinceramente, que este aumento previsível de 20% a 30% para o turismo nacional em 2021 ainda é perfeitamente atingível, ou se quisermos alcançável, e não digo isto apenas porque o termo de comparação, os resultados do termo comparativo é o ano 2020 em que necessariamente e infelizmente, como sabemos, os resultados turísticos foram bastante baixos. E digo isto por um conjunto de razões que aqui gostaria de destacar. Em primeiro lugar, porque no segundo trimestre, e isto é algo que também esperemos que se venha a verificar e a verificar se será incontornável, haverá muito mais vacinas do que houve no primeiro trimestre. O que quer dizer que todos os planos de vacinação, todos os processos de vacinação, nomeadamente no seio da União Europeia, irão avançar e haverão avançar a bom passo, a bom ritmo. E, portanto, esse é um aspecto que, desde logo, importa ter em consideração. Depois, porque também, de acordo com todos os estudos internacionais, com todos os relatos e inquéritos que têm sido feitos, há uma enorme ansiedade por parte dos consumidores em retomarem as viagens, sobretudo, obviamente, estamos a falar daqueles que têm capacidade económica para o fazer. Porque viajar, do ponto de vista psicológico, também deve ser encarado e está a ser encarado como, de alguma forma, um regresso à normalidade. No fundo, nós estamos a falar em retomar algo que é normal ou que faz parte do nosso cotidiano, da nossa forma de vida diária. E, portanto, essa procura reprimida, por assim dizer, neste momento, ela existe do ponto de vista genérico, global, e, portanto, acreditamos que mal seja possível viajar, ela se comece a expressar naturalmente. Finalmente, porque também acredito que todos nós, e nomeadamente aqui o que nos diz mais diretamente respeito, que é o que se passa em Portugal, todos nós tínhamos aprendido a lição, e espero que esta Páscoa que acabou de passar, todos a tenham passado o melhor possível, mas sobretudo cumprindo as medidas de segurança, porque, como já vimos, todos estes cenários mudam muitíssimo, de forma muitíssimo rápida, às vezes quase de uma semana para a outra, o que quer dizer que devemos estar alerta. Para quê? Para que não possamos andar para trás. Ora, esta combinação destes três motivos, mais vacinas, vontade de viajar e saber de experiência feita e estar alerta, creio eu
que nos levará, e assim eu espero sinceramente, que possamos ter um segundo semestre muito diferente daquele, do ponto de vista turístico, daquele que foi o primeiro semestre, o que quer dizer que vamos ter, do ponto de vista do turismo, mais e melhores fluxos turísticos no segundo semestre de 2021. Voltamos a ver-nos para a semana e lembre-se, o vírus não foi de férias.